Boa tarde, está começando mais um programa, meu doutor. Como você está aí do outro lado? Junho é um mês do orgulho LGBTQIAPN+, um período fundamental para celebrarmos a diversidade e reforçarmos a importância do cuidado com a saúde, especialmente a saúde mental. Hoje vamos falar sobre os desafios, inovações e a valorização profissional na saúde mental da população LGBTQIAPN+. Para isso, recebemos o Dr. Felipe Medeiros Alves, psicólogo, empresário e defensor da valorização profissional, fundador e diretor do Instituto Pride, uma clínica em Brasília dedicada exclusivamente ao atendimento psicológico de pessoas LGBTQIA+, com equipe formada integralmente por psicólogos LGBTQIA+. Felipe, queria agradecer sua participação aqui no nosso programa, em pleno domingo, você ter dedicado alguns minutos do domingo para tratarmos desse assunto tão importante. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de falar de temas tão importantes, né, e dar luz para isso e levar para a sociedade, não importa, né, o tempo que se dedica a isso. Perfeito. Felipe, você tem uma trajetória inspiradora como psicólogo e fundador de clínicas voltadas exclusivamente para o atendimento da população LGBTQIAPN+. Quais são os principais desafios que você observa na saúde mental dessa população no Brasil? Como é que é isso? Como é que é o acesso? Quais são as dificuldades? Queria que você explanasse essas questões aqui para a gente. Ao longo do tempo, esses desafios e dificuldades, eles vão se renovando, né? Os desafios de hoje são bem diferentes dos desafios de 10 anos atrás. Porque, por exemplo, hoje, questões LGBTs já estão muito presentes na mídia, em novelas, em peças publicitárias. Mas eu, por exemplo, eu me afirmei como um homem gay, em 2010, não tinha isso que nós temos hoje, né? Então, por exemplo, na época, o grande medo das pessoas era ser expulso de casa, tinha esse monstro, né? Mas o tempo muda, mas o grande desafio ainda é a família, né? A família da população que muitas vezes não aceita ou fala que aceita, mas tem ressalvas para esse aceitar. E esse cuidado, né, sempre está condicionado a algo, né? O LGBT, antes de aprender a amar, ele aprende a mentir, né? Esconder. Esconder que eu sou gay, esconder que eu sou trans, esconder que eu sou lésbica, pelo medo. É uma vida carregada de medo. Então, tem pessoas LGBTs que vão se assumir com 10, 7 anos, tem pessoas que se assumem com 45, com 3 filhos. Né? Perfeito. Então o desafio eu vejo que perpassa bastante pela família. Nesse aspecto, você desenvolveu inclusive uma atuação empresarial e também a inserção, a criação de determinados empreendimentos voltados exatamente para esse público. É um público que tem importância na economia e que não tinha acesso a esse serviço, né? Além do atendimento clínico, além da questão da saúde, você desenvolve a valorização profissional e um modelo ético e inovador. Como isso tem impactado no atendimento e na valorização desses profissionais? Hoje a minha clínica, ela se propõe a pagar um valor bem diferenciado do mercado para o profissional de psicologia. Todos os nossos profissionais são LGBTs para atender LGBTs. Isso. Primeiro, a gente tem todo um sistema de marketing que eu recebo, por exemplo, num final de semana, 300 contatos no WhatsApp. Muitas pessoas curiosas ali, querem entender qual que é o valor. E a gente não aceita nenhuma sessão abaixo de R$165, nossa clínica. E isso, nós repassamos uma porcentagem desse valor para o profissional e nós pagamos direto no outro mês. Hoje existem planos que passa R$20, R$15 para o profissional e demora 6 meses para pagar. Né? É uma realidade que desgasta muito a nossa classe. E o Instituto Pride e a Clínica Refúgio Gay, que são minhas duas clínicas,
tentei ir nessa contramão. Mas hoje a gente consegue investir muito em marketing para que a gente consiga selecionar pessoas que vão valorizar o trabalho. E as pessoas que a gente não consegue acolher, nós fazemos devidos encaminhamentos para essa pessoa não ficar sem um acolhimento, né? Nós acolhemos todas as pessoas que nos buscar, pelo menos uma triagem, um acolhimento as pessoas vão ter. Você faz atendimento por plano de saúde ou atendimento é só particular? Nosso atendimento é só particular. Só particular. A gente não atende plano. E aceitação, como é que está a aceitação? É boa? A aceitação é boa, mas a gente tem que fazer, como eu falei, né? Nós temos os pacientes que estão, eles não reclamam do valor, eles ficam, questão de reajuste é tranquilo, mas os pacientes que não conseguem arcar com esse valor, às vezes ficam chateados porque eles não encontram um serviço desse e já passou por diversos profissionais que eles não encontram esse acolhimento que eles poderiam encontrar nessa clínica, né? O cliente que chega na nossa clínica, geralmente é o cliente que fala, eu passei por 5 psicólogos, eu não me senti ouvido, eu sofri discriminação, a psicóloga começou com a palavra homossexualismo, né? Que homossexualismo é doença. E então, a Pride e o Refúgio já vem nesse caminho contrário, né? O paciente ele não precisa letrar o profissional, ele já pode partir da vivência dele, que esse profissional é da vivência dele, né? Então, esse é um grande diferencial no nosso atendimento. Então, o paciente que procura a sua clínica, ele já vai mais seguro. Sim. Já tem ali, no contexto, a aceitação, sem discriminação, sem um atendimento pleno. Semana passada eu atendi uma pessoa, que essa pessoa falou assim, nossa, tem 2 semanas que eu tô com você, eu fiquei 5 anos com outro profissional profissional X, e não falei isso com a pessoa, né? Então, em 2 semanas, essa pessoa já estava falando coisas bem pessoais. Você consegue avaliar em termos de dados, já fez algum levantamento, algum trabalho, na rapidez da resposta terapêutica, quando o tratamento é feito nesse contexto? O tratamento ele é feito a partir da primeira sessão que o vínculo começa a ser estabelecido. O vínculo bem estabelecido, que ali começa o processo de identificação, ali já começa a surtir um efeito, né? Do processo terapêutico. Então a resposta é imediata. Então você diria que o paciente que faz tratamento em clínicas que não tem esse perfil, a resposta e a duração do tratamento é maior. A resposta demora mais e a duração do tratamento é maior? Não, a resposta, assim, eu não posso afirmar isso, porque na psicologia a gente não pode prometer resultados, é antiético. Não, eu digo, mas é uma observação sua. Não sim, pensando na minha observação, na minha clínica, a gente tem respostas rápidas, pensando em alguma resposta. Não que essa resposta ela vai ser uma grande resposta, entende? O que você está tirando aí do paciente, nesse caso, é uma coisa que é importante no tratamento. É a dificuldade de se expressar e levar suas angústias no processo terapêutico. Sim. Pelo que você está colocando aqui, isso você consegue administrar com mais facilidade. Os pacientes ficam mais à vontade de colocar suas angústias. Com certeza. Não ficam travados. Não, isso é tranquilo. A nossa triagem é feita por um estagiário. A gente tem 8 estagiários. E esse estagiário primeiro acolhe esse paciente para depois escolher o profissional que vai atender. Então, nessa triagem, o estagiário já fala sobre todos os profissionais e ele que escolhe. Então, geralmente ele vai muito, ele já escolhe um profissional, são 20 psicólogos, né? Então ele já escolhe um profissional que é assertivo para ele, né? Que já é a cara dele. Por exemplo, eu sou uma pessoa que convivo com HIV. Então é comum meu estagiário mandar, ele não fala geralmente na triagem para o paciente, mas ele manda o paciente para mim geralmente soro positivo.
né? Então, na primeira sessão, se o paciente traz isso, eu também abro. E ali começa, poxa, que bom eu encontrar uma pessoa que está no mesmo lugar de fala que eu. Exatamente. Né? E aí começa, assim, alguns efeitos, né? Não é o efeito todo que nós... Eu tenho pacientes que estão comigo há 6 anos e que querem ficar na terapia a vida inteira para o desenvolvimento. Eu tenho pacientes que, em um mês, que é alta, que já resolveu a questão. Aí depende do caso. Então, isso é importante, essa colocação que você fez. Com mais de 1.000 atendimentos mensais em uma atuação nacional e internacional, quais são as principais demandas que chegam até vocês? Existe alguma questão que tenha se tornado mais frequente na sua observação ao longo dos anos? Olha, é bem marcante isso. Antes da pandemia, vinha vários fatores, separação, sabe, preconceito. Após a pandemia, a gente encontra, não só na população LGBT, mas na população geral, um grande índice de depressão e ansiedade. Aumentou muito. Então, tem um teste de personalidade que chama NeoPR, e ele tem uma tabela de 2010, ou seja, tem uma amostra de aplicação em 2010 e tem uma amostra de aplicação em 2023. Quando eu comparo o resultado da pessoa que fez o teste hoje, se eu comparo com 2010 para 2023, geralmente a gente tem 20 a 25 pontos para mais para depressão e ansiedade. Então, aquela pessoa que tinha uma ansiedade e depressão média foi para alta, quem tinha médio inferior está médio. Então, todo mundo pulou para uma casa, né? Pensando na amostra normativa desse teste, que é um teste randomizado, científico. Então, a gente consegue, a partir dessa observação, entender isso. Felipe, você traz sua trajetória, experiências pessoais, como você colocou ainda há pouco, por ser uma pessoa com deficiência visual, né? Sim. E viver com HIV. De que maneira esses caminhos transformaram sua vida profissional e sua atuação como psicólogo? Que mensagem e aprendizado você gostaria de dividir com a gente aqui, com quem nos assiste? Eu sempre, desde pequeno, quando eu nasci com deficiência visual, eu estudei na escola dos deficientes visuais, eu tive uma adaptação. Então, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, mas eu nunca deixei usar minha deficiência como algo que me parasse, né? Aí, aos 20 anos, se eu não me engano, aos 21 anos eu descobri que eu era soropositivo, hoje eu tenho 30. E que eu sou soropositivo, né? E isso também não me parou. Acho que tudo isso me ajudou a me impulsionar, né? Para querer mais, né? Eu descobri que eu tenho HIV no 5º semestre de faculdade. Então eu lasquei minha faculdade para, desculpa o termo, para estudar essa questão, né? A questão de sexualidade, foquei tudo. E eu vim de uma família pobre, né? Não foi meu pai que me deu minha clínica, não, né? Eu passei fome para me formar. Minha mãe é empregada doméstica até hoje, né? Ela quer ser, né? Já tentei tirar várias vezes. Então, assim, vim de uma família simples. E eu joguei toda essa minha energia nesse lugar empresarial, nesse lugar de atendimento. Isso sempre me deu força, né? Não me apoiei. Eu sou especialista em seleção de pessoas com deficiência. Eu trabalhei em 2 multinacionais. Eu implantei o programa de diversidade e inclusão de um banco público, de uma seguradora pública no Brasil, de grande porte, a nível Brasil. Então, todo esse rapport que eu tive, né, nos meus antigos trabalhos, eu implantei na minha empresa. Perfeito. Bem, Felipe, o assunto, a conversa está interessante, é importante, mas nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos dar um intervalo e retornamos. Você que nos assiste, nos aguarde que em breve, daqui a alguns minutos voltaremos. Estamos de volta ao nosso segundo bloco, entrevistando aqui o Dr. Felipe Medeiros. Felipe, a pandemia trouxe aspectos significativos na saúde mental de toda a população, mas sabemos que a população LGBTQIAPN+, foi ainda mais afetada. O que você observou na sua prática clínica nesse período? Conta para a gente as dificuldades, não só do convívio, do relacionamento, mas do acesso aos serviços de saúde. A pandemia, ela teve vários aspectos negativos, mas pensando em saúde mental, foi um avanço.
Um avanço das pessoas perceberem que a psicologia é uma aliada na saúde mental e não uma inimiga, né? Porque por muitos anos nós tivemos a psiquiatria como a psiquiatria para doidos, né? E aí a psicologia ia nesse mesmo ritmo, né? Eu não vou tomar remédio, não vou fazer terapia. Então a pandemia, ela veio junto com as mídias, né? O jornalismo trouxe a psicologia para esse lugar de protagonismo. E na pandemia eu cheguei a fazer 60 atendimentos por semana. Foi aí que a Pride nasceu, porque eu falei assim, eu não vou só fazer 60 atendimentos, eu preciso chamar pessoas para atender. Eu indicava meus pacientes para outros profissionais e eles voltavam, falavam assim, Felipe, eu não gostei do atendimento, eu queria uma pessoa como você, né, LGBT no caso. E aí foi aí que eu comecei a chamar pessoas LGBT para compor minha clínica e eu indicava para essas pessoas que começou a surgir. Percebeu a necessidade de ter uma coisa específica. Foi aí que nasceu. Aí a Pride é a primeira clínica LGBT do Brasil, hoje eu acredito que deve ser uma das maiores, né? E aí pensando em pandemia, além desse acesso, ficou mais fácil, né? Hoje eu tenho muitos pacientes que são de Brasília, que preferem fazer terapia online, por exemplo. Antigamente, antes da pandemia, eu tinha um paciente online de São Paulo, né? Hoje eu tenho um paciente online na Holanda, né? Que eu viajei agora para a Europa e eu encontrei ele em Amsterdã, né? Então, assim, essa flexibilidade, a gente, não só ele, né? Já tive vários pacientes, vários países. E na clínica também, a gente atende vários países, muitos brasileiros no exterior, mas também estamos tendo uma demanda de pessoas estrangeiras buscando psicólogos brasileiros que falam inglês, né? Então, hoje a clínica já faz isso também. Então, a pandemia trouxe essa questão do atendimento online, Perfeito. democratizou, né? É interessante abordando esse assunto, porque o mundo é cada vez mais digital e você criou esse projeto 100% virtual para o acolhimento dos homens gays, né? É uma das clínicas. Uma das clínicas. E isso decorrência da sua experiência e da sua experiência e das deficiências que você percebeu durante o período da pandemia. Sim. Quais são os benefícios e os desafios do atendimento online para a saúde mental? Tem a questão que é uma comodidade, então a adesão do tratamento ela tende a ser maior, porque o paciente não precisa se deslocar, né? Ele não precisa gastar gasolina, uma série de coisas. Então a adesão inicial é maior. Mas se o profissional ele não for um profissional que tem um bom vínculo terapêutico, a adesão a longo prazo pode ser prejudicada, né? Mas com um bom vínculo terapêutico é super tranquilo. E uma forma mista de atendimento, um atendimento inicialmente presencial para que haja essa relação médico-paciente, esse vínculo mais fortalecido, e posteriormente aí a telemonitoramento que a gente chama, né, que é o atendimento a questões menos importantes no tratamento, poder ser virtual. Eu tenho no Instituto Pride, a gente começou basicamente presencial, né? Eu tenho 3 salas aqui em Brasília. E aí, hoje, muitas vezes as salas quem usa são mais meus estagiários para fazer triagem, porque a nossa ficou mais virtual, e no Refúgio Gay é totalmente online, percebendo que meu custo é menor, eu não preciso do custo dessas 3 salas, então eu consigo melhorar o faturamento, reconhecer mais o profissional que está comigo, e tem muitos pacientes que preferem online, né? Principalmente eu atendo muitos médicos. Então, nessa rotina de plantão e tudo, acaba que encaixa melhor ali nessa rotina, né? Felipe, você acompanha de perto as principais inovações na área da saúde mental. Existe alguma tendência ou novidade que você destacaria para quem nos assiste, principalmente em termos de prevenção e promoção da saúde no grupo da comunidade LGBT, da comunidade gay? Hoje tem vários fatores que atingem a nossa comunidade, né? Comunidade LGBT. E um dos grandes monstros no nosso desde 80 é a questão do HIV, né? E nós somos biopsicossocial, essa questão social impacta muita gente,
né? Não é incomum chegar pacientes com grandes neuroses. Eu tenho medo de pegar o vírus, por isso que eu estou aqui, né? Então, isso é uma questão que tem sido bem controlada, né? Com a PrEP. Então, nós reduzimos em São Paulo, no último ano, 50% a transmissão por conta do uso de PrEP. Isso, não. Né? Protocolo. E, além disso, agora, na última semana, nós tivemos uma pesquisa que tivemos um passo, né? Pesquisadores australianos conseguiram, através de um método, né? Injetando uma questão gordurosa, se não me engano, nas células, de conseguir expulsar o vírus dos santuários do organismo, né? Que são essas células que é difícil, que é o que faz o HIV se manter. Porque hoje os antirretrovirais, né? Os dois antirretrovirais, que hoje é o lamivudina e o dolutegravir, eles matam o vírus que está ali na corrente sanguínea, mas não matam o que está ali no santuário. Perfeito. Então eles conseguiram expulsar isso. Então agora a pesquisa vai ser feita com camundongos, né? Porque foi feita in vitro de amostragem, e depois a gente vai ser feita em humanos, né? É promissor, mas a gente não pode contar com isso. É um dos fatores. Então, o que eu quero dizer é que a nossa inovação, ela sempre vai depender de fatores sociais. Então, melhora do preconceito, né? As campanhas de prevenção. Então, tudo isso, não há uma tecnologia da psicologia. A psicologia depende dessas tecnologias sociais. Perfeito. Felipe, você falou do seu trabalho empresarial, da inovação, do que você conseguiu observar durante a pandemia, enriqueceu, usou isso no dia a dia, no atendimento à comunidade LGBT, melhorou a qualidade de vida, mais eficácia no tratamento, mais eficácia, mais protagonismo. Em termos de formação, de educação, tem algum trabalho em termos de cursos de formação, pós-graduação, para os profissionais da área que têm uma visão voltada exclusivamente para a comunidade LGBT, para que esses benefícios do tratamento entre profissionais sejam portador do HIV, que sejam LGBT, que sejam gays, continue beneficiando essa parcela da população? Porque hoje a qualificação é importante. A qualificação é muito importante, mas a gente hoje tem uma questão no Brasil que é uma qualificação, de um monte de qualificação online saindo sem qualidade. Né? Não adianta ter uma qualificação e ter um certificado. Acho que é melhor não ter do que enganar o paciente. A massificação da qualificação é um problema em todas as áreas. Né? Então assim, a psicologia também está sofrendo disso. Hoje, infelizmente, isso está gerando um grande problema. Você não sente necessidade de montar, até como empresário, de montar uma faculdade, um curso para preparar esses profissionais? Eu dou consultoria, né? Eu dou consultoria tanto empresarial quanto supervisão. Mas geralmente os profissionais, eles têm uma dificuldade em querer investir, sabe? Investir esse valor, assim, sabe? Mas assim, eu e meu sócio, sim, nós temos essa vontade de fazer algo bem estruturado. Hoje existe um curso em São Paulo que eu fiz em saúde LGBT, que é de um grupo muito bom, que é um grupo que tem mais de 50 médicos, né, profissionais da saúde como um todo. E é de um psiquiatra que lidera, mas é um curso de atenção à saúde multidisciplinar, não é só foco na saúde mental. Né? Foi um curso que, vou ser bem sincero, foi melhor que minha pós-graduação inteira. Foi um curso de 88 horas. Mas, assim, tem sim esse interesse, e não só qualificar pessoas LGBTs, porque eu acho que pessoas não LGBTs têm condições total de atender, né? Às vezes as pessoas falam assim, você não é preconceituoso, né? E não contratar, porque, assim, partir de um lugar já da vivência já é meio caminho andado. E hoje a gente tem uma terapia, Gutenberg, que é a terapia afirmativa, que é uma terapia voltada para a população LGBT, né? Uma terapia voltada, é uma abordagem, não tem a psicanálise comportamental, então é uma abordagem voltada para o tratamento da população LGBT. Perfeito. E está se popularizando. Felipe, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrarmos, eu vou fazer uma pergunta que é extremamente importante
para o acolhimento, para o tratamento, para a eficácia, para a resposta, né, de todo esse contexto. Sabemos que o apoio da família e da rede de amigos pode fazer muita diferença no processo de cuidado em saúde mental. Quais estratégias você sugere para que familiares e amigos possam oferecer um suporte mais acolhedor às pessoas desde o segmento LGBT? Então, a família, primeiro, temos muito o discurso de eu aceito fulano, aceito ciclano, mas quando é dentro de casa, a gente tem essa dificuldade, a gente fala que não aceita, né? Então, olhar pro seu filho, pro seu irmão, de uma forma humanizada, né? De entender que isso não é uma escolha, que isso é uma condição, né? Tudo que essa pessoa não precisa agora é de preconceito. Hoje a gente tem um índice altíssimo de LGBTs que se matam, né? E esse preconceito pode parecer bobo, mas pode levar à morte. Então, além de aceitar, se você perceber que essa pessoa LGBT da sua família está em sofrimento, aconselhe a procura pela saúde mental, pelo profissional psicólogo, pelo psiquiatra, né? Antes dessa pessoa passar por várias coisas. E não submeta essa pessoa a processos religiosos que prometem cura. Isso é extremamente doloroso, né, para a identidade de uma pessoa LGBT. E tome bastante cuidado com os filhos, que talvez vocês nem saibam que vão ser LGBT. Muitas coisas da infância repercutem de uma forma muito negativa ou positiva durante a vida desse indivíduo, né? Perfeito, Felipe. Nós chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui, de ter desprendido o seu tempo para discutirmos esse assunto tão importante. Mas antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que você colocasse aí o seu endereço, suas redes sociais, para as pessoas terem acesso e saberem como te encontrar a sua clínica, seu consultório. Fique à vontade. A Pride fica no Liberty Mall, aqui em Brasília, no Setor Comercial Norte. Meu Instagram é felipemedeiros.psi e da Pride é Instituto Pride, instituto.pride. E do Refúgio Gay é Clínica Refúgio Gay. O site da Pride é prideinstituto.com.br. Nesses endereços vocês conseguem encontrar a gente. É muita coisa, né? Felipe, mais uma vez obrigado e obrigado a você que nos assiste. E até o próximo domingo aqui no Canal 6, TV Brasília, às 13 horas. Um abraço e até lá.